Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Estamos mais uma madrugada diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela sua vida nesta hora que você está conseguindo ouvir tanto o áudio como o vídeo que vai estar sempre levando a palavra do Senhor ao seu coração. A oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia. Nosso subtema, o livro de Naum. O livro de Naum, com o seu foco na justiça divina e libertação, serve como precursor temático do Evangelho, destacando o poder e a promessa do Reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso versículo de ouro diz assim, Naum capítulo 1, verso 3 a 4. O Senhor tem o seu caminho no redemoinho, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o seca. Bendito seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 4, verso 39 a 41, e ele, Jesus, levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. E o vento cessou, e houve uma grande bonança. E disse-lhe, por que tendes medo? Por que tendes medo? Como é que tendes fé? E eles tiveram muito medo, e disseram uns aos outros, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bendito seja o nome do Senhor. Este é Jesus, né? Você vê que lá em Naum fala sobre o caminho dele no redemoinho na tempestade. E aqui, já em Marcos 4, ele vem andar sobre o mar e ele acalma o mar e cessa o vento. Olha que coisa gloriosa, né? Nossas verdades diz, ele acalmou a tempestade até sussurro. As ondas do mar se aquietaram. Eles ficaram felizes quando a bonança chegou e ele os guiou ao porto desejado. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está muito maravilhoso para nós, né, que servimos ao Senhor e sabemos do poder que há no nome do Senhor para fazer coisas tremendas, para fazer coisas maravilhosas. Nós estamos firmes por causa dele, que é o Senhor de todas as coisas e que apresenta a sua bondade e a sua misericórdia sobre nossas vidas. Grandioso é o Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor, e essas duas passagens, entre muitas outras, provam isso. Além de qualquer sombra de dúvida, ele é o Senhor dos céus e da terra. Nosso destaque diz assim, o destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os despejam e os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai. Clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei no fumo os teus carros, e a espada devorará os teus leões, e arrancarei da terra a tua presa.
e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Naum capítulo 2, verso 1, 2, 8 e 13. Isso aqui é a profecia do Senhor contra Nínive, mas manifestando a misericórdia a Jacó, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel, né? Também na nossa leitura do assunto diz assim: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo, e há de ser que todos que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamã, que está situada entre os rios, cercada de água? Tem por esplanada o mar, que ainda o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram tua força, e não tinham fim. Put e Líbia foram o teu socorro. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do teu inimigo. O Senhor ali te consumirá e a espada te exterminará. Consumir-te-á com a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Naum 3, versos 5, 9, 11, 15 e 19. Ontem nós destacamos a importância sobre o que o profeta estava trazendo como sentença contra Nínive. Nós buscamos mostrar que Deus, através de Naum, profetiza a ruína de Nínive e que Nínive tinha sido salva pelo Senhor ou perdoada pelo Senhor nos anos 700. E por causa do profeta Jonas, que pregou a palavra lá. Mas Nínive, depois que o Senhor profetizou, e eles, através do profeta Jonas, eles se converteram, eles voltaram de maneira pior do que estavam fazendo. Muitas pessoas até aceitam Cristo, até vêm para a igreja, até se convertem por um pouco de tempo. Mas o vício, a droga, o desejo mal, a maldade, a malícia não sai do coração. Os vícios fazem com que a pessoa se volte de novo ao erro. Ainda tem mais. As pessoas se justificam a volta ao erro na costa de pessoas. Porque dentro da igreja ou dentro dos lugares de adoração não há somente pessoas que já estão convertidas. A igreja é um lugar onde todas as pessoas vão para adorar a Deus, mas são seres humanos cheios de falhas e que nem sempre podem mudar do dia para a noite. Porque converter-se a Cristo não é Jesus vir e eu aceitar e eu já me tornar uma pessoa boa e agradável. Não. Eu vou passar pelo processo da limpeza, da purificação, da regeneração. E isso tem tempo, porque aquilo está chagado, está preso na minha carne. O apóstolo Paulo é muito claro quando diz: pobre, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando penso fazer o que quero, me vejo fazendo o que eu não quero. Porque a força do pecado está
intrínseco, está envolvido no caráter da pessoa, na personalidade da pessoa, no que ela gosta de fazer. Olha, uma criança que desde pequeno é criado só com calcinha e cueca, quando você vai querer inserir vestido nela, ela não vai aceitar com facilidade, só se ela tiver alguma coisa para fazer. Se ela for passear, se ela for, talvez ela aceite. Tem que ter uma motivação para isso. Mas quando ela cresce, se ela foi acostumada com roupa curta ou com roupa sensual, ela vai ter isso dentro do caráter dela preso. Então, ela vai aceitar Jesus ou vai servir Jesus, ela vai ter vontade de vestir as mesmas roupas. Ah, mas porque já mudou, tem que mudar, tem que transformar. Não tem. É preciso, mas isso vai depender muito da pessoa, de como ela se vê em Cristo Jesus, né? Senão as coisas não vão funcionar, ela vai sofrer consequências, tá? Então nós precisamos ter esse pensamento de que para fazer a vontade de Deus, eu preciso lutar contra os meus próprios desejos, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos o livro de Naum com o seu foco na justiça divina, né? Ele também fala da libertação. Naum é Cristo. Embora a mensagem central de Naum se concentre no julgamento divino sobre Nínive, a capital do Império Assírio, e na libertação de Judá, sua narrativa ecoa com ressonância no Evangelho de Cristo, revelando o aspecto do caráter de Deus que Jesus viria, ou que o Messias viria manifestar de forma definitiva. Naum não sabia disso, mas não era profeta, recebia a mensagem do Espírito Santo. E ao falar a profecia, ele não tinha noção exata do que ele estava falando. Ele falava. Alguma coisa ele entendia, mas outra coisa ele não entendia. Você pode ver que quando o profeta Daniel se dobra, passa 21 dias orando para que entenda o processo do cativeiro, ele passou esse tempo todo buscando a face de Deus para entender, porque ele não entendia. Né? Entender as coisas de Deus nem sempre é fácil. Passa por uma situação da gente analisar bem. A justiça divina contra os opressores. Deus não permitirá que impérios cruéis e malignos, como o Assírio, escapem impunes. A queda de Nínive profetizada por Naum é um exemplo da punição divina contra aqueles que o oprimem e tramam contra Deus e o seu povo. Imagina como não vai ser quando Deus vier reunir aqueles que exterminaram os judeus, todos aqueles que mataram na África, todos aqueles que mataram os negros no período feudal, no período do escravismo. Como não vai ser quando Deus tiver que julgar aquelas pessoas que por maldade usaram os corpos das mulheres na época passada? E quantos hoje ainda não fazem isso, né? Assim como vai ser quando Deus tiver que julgar aquelas que se prostituem ou aqueles que se prostituem? Porque quando Jesus está com a samaritana, ele não a condena, mas ele deixa bem claro para ela, quando ele pergunta, vai chamar o teu marido? Ela diz, eu não tenho marido. Ele disse, não tens realmente, porque o que hoje tu estás não é teu, tu já tivesse 5. Então Jesus não estava ali para condenar ela, mas estava para manifestar que o erro dela estava chegando diante de Deus. O próprio Senhor Jesus, como Cristo, estava mostrando para ela que o pecado dela era grave e que ela precisava mudar, né? Não podia continuar, porque aquele marido não era dela, não podia continuar se prostituindo. Deus é soberano e justo. O livro destaca que Deus é o governante supremo do mundo e que seu poder é superior à força dos opressores.
Ele é paciente e não age de forma irascível, mas sua justiça é implacável para com os culpados. Como nós falamos ontem, Deus não tem o culpado por inocente. Quando pecamos, precisamos nos converter e nos arrepender. A Bíblia diz que quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Se eu não me arrependo, se eu não procuro me esforçar para deixar o pecado jaz dentro de mim. E ele uma hora vai se manifestar, né? Deus é um refúgio para o justo. Enquanto julga os ímpios, Deus protege e é uma fortaleza para aqueles que confiam nele. Ele se importa profundamente com o seu povo e promete libertação e paz para ajudar. A Síria só entrou no Reino do Norte porque eles fizeram totalmente errado. Eles elegeram 2 bezerros como deuses que tirou eles do Egito. Eles passaram a santificar os dias do Senhor, tudo diante dos ídolos, da idolatria. Eles criaram um outro santuário, outro altar de sacrifício, só para que não fosse Israel, não fosse a Jerusalém. O rei Jeroboão fez isso com o propósito de impedir que Israel se envolvesse de forma a voltar-se para o Deus de Judá e de Jerusalém, e eles deixassem de servir, de ficar servindo a Jeroboão como rei. Então ele criou um sistema de religiosidade, como hoje se cria nas províncias, ou melhor, nos municípios, nas aldeias e outros lugares, se cria um sistema de adoração. As pessoas criam, idolatram, clamam, choram, buscando a Deus através daquela imagem. Mas Deus não se deixa enganar. Deus não divide a sua glória com ninguém. Misericórdia e arrependimento. O livro de Naum também ecoa a mensagem de Jonas, ensinando que quando o povo se afasta do pecado e se arrepende, Deus os perdoa. No entanto, se volta à iniquidade, enfrenta a destruição. Nínive foi perdoada, mas Nínive voltou a pecar. E não foi só foi a cidade toda. A mesma capital que adorou o Senhor, que se arrependeu com sacos e cinza, passou 3 dias de jejum e se livrou da destruição, quase 100 anos depois, foi invadida e destruída. Só que o profeta anunciou pouco tempo depois que ela seria destruída, ou seja, pouco tempo ela permaneceu servindo ao Senhor. Quantas pessoas não têm essa mesma índole? Passa pouco tempo na casa do Senhor e mais tempo nas boates, nas casas de prostituição, né? Enfim, fazendo as coisas que desagradam o nome do Senhor. Boas novas para os fiéis. A mensagem de juízo contra Nínive é, na verdade, uma boa notícia para o povo de Judá, que pode se alegrar na certeza de que a libertação da opressão da Síria viria. Porque se Deus, então, se manifesta o seu poder, para, através desse poder, ele mostrar seu domínio e sua bênção, Deus está dizendo para Judá que não esqueceu de nada, né? Deus não esqueceu do sofrimento, da angústia, da tristeza que eles passaram. Porque a função de Deus é libertar, é salvar, né? A função de Deus é trazer alegria para o coração. Mas o mesmo Deus que traz alegria para o coração é o mesmo Deus que nos apresenta a necessidade de nos submetermos ao seu domínio, ao seu amor, nos submetermos
ao querer de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Justiça divina e misericórdia. Cristo veio não apenas para revelar a misericórdia de Deus, mas também para cumprir a justiça divina. Ele foi claro quando ele disse: bem-aventurados sois vós, né? Não, melhor, ele diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, Jesus está falando que tanto a misericórdia como a justiça vão ser manifestadas. Tanto é que Maria, no cântico que ela faz, ela diz que as misericórdias de Deus acompanharão a sua vida. Mas a justiça de Deus, o Senhor é bem claro, quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque a justiça é necessária, levando sobre si o peso do julgamento merecido pela humanidade. O homem precisa entender que há limites em Deus. Em Cristo vemos a justiça e a misericórdia de Deus se encontrando da mesma forma, proporcionando salvação para a vida do homem. Naum profetiza a queda de Nínive como um ato de libertação dos oprimidos. De maneira semelhante, o ministério de Jesus Cristo foi marcado por um compromisso com a libertação dos oprimidos, não apenas da opressão política ou social, mas da escravidão, do pecado e da morte. Cristo proclamou a liberdade aos cativos e estabeleceu um reino sobre a justiça divina. E ele vai restaurar e vai redimir. A gente tem que sempre perceber que hoje há uma perseguição religiosa muito grande. Num dos aspectos da avaliação, os muçulmanos estão matando desastrosamente os cristãos. Nos países onde o cristianismo é maior, eles não matam, eles convivem. Mas quando eles conseguem a maioria, eles começam a matar, porque eles foram programados, eles vivem na mente deles que só o Deus dele merece adoração. E a forma como eles adoram a Deus também infringe a morte daqueles que não adoram do jeito que eles adoram. Né? Então, nós vemos essa perseguição deles, vemos a perseguição dos anticristãos, nós vemos a perseguição daqueles ateus, nós vemos a perseguição das pessoas que odeiam os cristãos por causa dos seus erros, dos erros dos pastores, mas não tem saída, uma hora Deus vai julgar todas essas coisas. A soberania de Deus. O livro de Naum ressalta a soberania de Deus sobre as nações e a história humana. Jesus, como encarnação de Deus, demonstrou essa soberania de forma única através dos seus ensinamentos e milagres. E, finalmente, ele foi, através da sua morte e da sua ressurreição, ele mostrou que Deus é soberano, porque ele não ficou na morte, mas ele ressuscitou. Né? O próprio Pai o ressuscitou. O Pai que suportou o sofrimento de ver o seu filho sendo sacrificado por causa de pessoas rebeldes, pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas hipócritas, pessoas prostituídas, pessoas assassinas, homicidas, pessoas patricidas, pessoas caluniadoras. Todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos foram da glória de Deus. Deus teve compaixão e enviou Jesus. A promessa da paz, embora Naum anuncie o julgamento divino sobre Nínive, há também um contexto de paz e segurança para a vida daqueles que servem a Deus. Na promessa, Deus quer livrar o povo da violência e por meio da sua obra redentora, Jesus Cristo também inaugura um reino de paz. Ele diz assim: eu vos dou a paz, não vos a dou como o mundo a dá. Né? Jesus não dá paz como o mundo, a paz dele é superior. A mensagem de Naum sobre o julgamento e a soberania divina
embora ancorada em um contexto histórico específico, contra a sua expressão mais completa e universal, Jesus Cristo também transmite uma mensagem. Vemos a justiça de Deus manifestada não apenas contra o pecado, mas também em favor da criação, trazendo a redenção, a libertação, a paz, o livramento, a salvação, a redenção, a esperança renovada, a misericórdia, a graça manifestada. Sim, Jesus veio para fazer todas essas coisas. Ele veio para os seus. Ele também veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também mandou anunciar o evangelho a toda criatura. Ele também diz que bem são lindos os pés daqueles que anunciam boas novas. Ele também, os anjos falando no seu cântico, ele dizia: boa vontade para com os homens, porque Deus quer que o homem seja feliz. Deus quer que o homem seja livre. Tá? Então, o livro de Naum, com seu foco na justiça divina e libertação, serve como um precursor temático do Evangelho, destacando o poder e a promessa do reino de Deus. Este reino é marcado pela justiça perfeita, pela misericórdia abundante e por uma paz que excede a todo entendimento, e que convida a cada um de nós a nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente não caia no mesmo pecado de Nínive, da violência, do ódio, do rancor, da infidelidade, da desonestidade, da mentira. Porque se cairmos nesse mesmo pecado, nos restará o juízo de Deus, como restou para Nínive. Deus espera que cada um de nós se arrependa e creia no Evangelho e seja salvo. Então, que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor nosso Deus. Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, ó Pai Celestial. Para nós é uma maravilha estar na Tua presença, é uma maravilha Te glorificar e Te exaltar. O Senhor que está acima de tudo e de todos, o Senhor que reina eternamente, e que enviaste através de Jesus Cristo, Teu Filho, saúde, paz, graça e prosperidade para a nossa vida. Nós queremos Te agradecer por mais uma madrugada diante de Ti. Eu não sei que horas as pessoas estarão abrindo, Senhor, ou ouvindo. Mas eu desde já eu Te adoro pelas vidas das pessoas que ouvem, que atentam para esta palavra. Sou humano e nem tenho a resposta para todas as coisas. Mas na medida do possível, Senhor, transmitimos o foco da Tua mensagem antes da oração. Porque se tivermos que nos converter de algum pecado, de alguma malícia, de alguma maldade, de algum rancor, nós queremos, Senhor, Te pedir que nos ajude a fazer isso. Se tivermos que perdoar alguma pessoa, que o Senhor nos dê força suficiente para perdoar, meu Pai. Que a gente seja capaz de entender, de buscar um jeito de compreender, de nos colocar no lugar da outra pessoa cada vez que tivermos que julgá-la. Porque a Tua palavra nos ensina a julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que se alguém tiver alguma coisa contra nós e nós soubermos disso, nós devemos ir a esta pessoa e pedir, dar um jeito de reconciliar com ela, para que ela não nos jogue ao meirinho, Pai. E o meirinho nos encerre a prisão, como disse o Senhor Jesus, Teu Filho. Por isso, nesta hora, Pai Santo de misericórdia, meu amigo, minha amiga que está ouvindo este momento de oração, está acompanhando, meus filhos, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas, meus irmãos e irmãs, meus primos, sobrinhos e sobrinhas, meus tios irmãos, também pelaqueles, Senhor, que tem pai, que tem mãe, que tem avó, que tem neto, Senhor,
que precisam de Ti. Eu oro nesta hora para que o Senhor socorra a família, para que o Senhor restaure famílias, para que o Senhor dê livramento para quem está clamando, chorando, angustiado, passando por um processo de sofrimento, vivendo uma fase, Senhor, que parece que nunca se acaba, sentindo uma queda, sentindo medo de continuar existindo. Ô Pai, dá coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a termos coragem do enfrentamento das coisas ruins e de nos apropriarmos das coisas celestiais, de aprender com a Tua palavra, de nos apegar às coisas boas e agradáveis que vêm da Tua parte. A doutrina dos apóstolos, o partir do pão, as orações, deve estar na nossa vida todos os dias, Senhor. Fazermos confissão dos nossos pecados, porque Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, Pai celeste, Pai de amor, Pai de compaixão, Pai de misericórdia, eu quero Te pedir nesta hora que escute esta oração em favor daqueles que estão doentes, pessoas que estão acamadas, Senhor, que há muito não conseguem mais se levantar, que a saúde está abalada, que a pessoa não tem mais esperança de se levantar do leito. A Tua palavra diz casos de doença, Senhor, como foi o caso daquele rei Zedequias, que o profeta disse que ele arrumasse a sua casa porque ele ia morrer. E a Tua palavra diz que ele orou, virou para a parede e clamou, e pediu que o Senhor o perdoasse. E a Tua palavra diz que o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele e tirou ele daquele leito. Mas tem caso que o Senhor falou que dali não conseguiria sair e não conseguiu, meu Pai. Foi no tempo de Elias, meu Pai. O Senhor falou que dali não aconteceria dele sair vivo e ele não saiu. Porque quando o Senhor quer fazer, o Senhor atende. Mas quando o Senhor não quer fazer, é teu direito, o Senhor não atende. Mas eu estou te clamando, não para que o Senhor faça o que eu peço ou o que eu quero, mas para te lembrar que a Tua palavra, o Teu Filho Jesus disse que nós devemos buscar, bater e abrir-se-vos-á, buscais e encontrarei. Então, Senhor, é o que eu estou fazendo. E o próprio Senhor, Teu Filho, disse muito claro, ainda não pediste nada, mas pedireis tudo o que quiser de crendo. Em meu nome recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Então eu estou diante de Ti, meu Pai, cumprindo esta missão de orar, de clamar pelos meus, de clamar pela missão Movas, que tem este mês a responsabilidade, daqui a 3 dias, Senhor, de tomar a decisão para onde ir. Nós não temos, Senhor, nós não temos decisão nenhuma tomada ainda. Se tivermos que ir, Senhor, iremos. E se tivermos que ficar, ficaremos. Mas uma coisa eu quero te dizer, no fundo do meu coração, escuta a minha oração, escuta o meu clamor, faz uso da tua misericórdia, nos socorre no tempo de salvação. Olha para os meus amigos e irmãos que precisam de saúde, mas que precisam de paz, porque a família está em guerra ou está em guerra com alguém, não consegue ter paz, Senhor, não consegue perdoar, não consegue soltar os laços da maldade, quer vingança. Ajuda esta pessoa a se libertar disso, desse desejo tão cruel, Senhor, para que essa pessoa volte a viver da paz de Jesus Cristo no seu coração. Eu te peço, Pai, que fortaleça os ossos, alegre o coração, avive a alma daquele que te clama. Porque o Senhor sabe, Pai, das doenças da coluna,
que precisa ser tirado, precisa ser vencida, da doença, Senhor, nos rins, da doença, Senhor, no coração, da doença, Deus, que dá no pulmão, da doença que dá, Senhor, também no sistema respiratório, no pulmão, e enfim, Senhor, que dá, Senhor, no estômago. Só o Senhor pode entrar com providência, com milagre. O Senhor pode entrar como aquele que sara, como aquele que cura. E o Senhor pode transformar esta vida. Quero te pedir em favor do pobre, do necessitado, do aflito, do carente. Quero te pedir em favor, Senhor, da pessoa que está precisando ser alcançada com misericórdia, com perdão, que precisa de um conselho amigo, o Senhor, nosso conselheiro. Que o Senhor ajude esta pessoa a confiar em Ti e não desistir jamais e não temer. Pai, recebe a minha adoração, o meu louvor, salva o meu país, salva a minha nação, resgata o meu país da opressão, resgata o meu país da corrupção, resgata o meu país dos políticos maus, Senhor, resgata o meu país dos juízes que não fazem segundo a lei, não são justos, Senhor, mas dão penas para uns e de outros tiram, porque eles favorecem, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja o medo de morrer, que leve o juízo, Senhor, a dar sentenças erradas, mas que seja, Senhor, a responsabilidade diante de Ti, acreditando que o Senhor é poderoso para desfazer todas as obras do adversário, Senhor. Abençoa meu país, abençoa meu estado, abençoa meu município, abençoa minha rua, abençoa minha casa, Senhor. É o que eu te clamo nesta hora e te peço maravilhosamente, em nome de Jesus, o Salvador, que o Senhor opere grandemente, em nome de Jesus.